A loja de antiguidades. Em uma cidade pequena, havia uma loja de antiguidades que guardava itens únicos e misteriosos. Frederico, um homem apaixonado por objetos antigos, encontrou um relógio de bolso que chamou sua atenção. O dono da loja, um homem idoso e enigmático, avisou Frederico sobre as peculiaridades do relógio, mas ele decidiu levá-lo mesmo assim. Desde o momento em que levou o relógio para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. O relógio mostrava horas que não faziam sentido e eventos futuros, que se concretizavam de maneiras perturbadoras. Uma noite, Frederico viu no relógio um acidente de carro que aconteceria com seu amigo mais próximo. Desesperado, tentou avisar, mas não conseguiu evitar o desastre. Frederico percebeu que estava preso em um ciclo temporal, onde revivia os mesmos eventos repetidamente. Ele tentava destruir o relógio, mas a cada tentativa, o tempo se reiniciava, e ele voltava ao ponto de partida. Em desespero, recorreu ao dono da loja, que revelou ser um antigo guardião do tempo. No final, Frederico conseguiu quebrar o relógio, mas a ação o prendeu no tempo para sempre, tornando-se um fantasma de sua própria existência. O apartamento no terceiro andar. Ana se mudou para um apartamento no 13º andar de um prédio antigo e encantador. Desde a primeira noite, ela notou figuras espectrais nos espelhos e ouviu ruídos estranhos. Com o passar dos dias, os eventos sobrenaturais se tornaram mais intensos. Ana decidiu investigar a história do prédio e descobriu que ele havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena. Ana começou a sentir uma presença constante ao seu redor, como se estivesse sendo observada. Em suas pesquisas, encontrou um diário antigo pertencente a uma das primeiras moradoras, que descrevia experiências semelhantes. A moradora havia desaparecido misteriosamente, e Ana começou a temer que poderia ser seu destino também. No final, Ana percebeu que estava presa entre duas dimensões, viva e morta ao mesmo tempo. Cada tentativa de sair do apartamento resultava em uma força invisível que a puxava de volta. Descobriu que a única maneira de libertar as almas presas era realizando um antigo ritual indígena. Ao completar o ritual, Ana conseguiu libertar as almas, mas se sacrificou no processo, tornando-se a nova guardiã do local. O parquinho abandonado. Um grupo de adolescentes decidiu explorar um parquinho abandonado na periferia da cidade, onde várias crianças haviam desaparecido misteriosamente. Durante a exploração, encontraram um carrossel antigo que, ao ser ativado, os transportou para uma dimensão paralela, habitada por espíritos vingativos de crianças desaparecidas. Os adolescentes se viram presos em um ambiente sinistro, onde brinquedos ganhavam vida e perseguiam os intrusos. As crianças espíritas os forçaram a participar de um jogo mortal, onde cada erro resultava em consequências terríveis. Enquanto lutavam pela sobrevivência, descobriram que a única maneira de escapar era encontrar e destruir a fonte do poder sombrio que prendia as almas. Após várias provações, apenas um dos adolescentes conseguiu vencer o jogo e retornar ao mundo real, mas com a promessa de que o espírito vingativo o seguiria para sempre, esperando o momento de se vingar. A experiência deixou marcas profundas, e o sobrevivente jurou nunca mais se envolver com o sobrenatural. A festa de máscaras. Durante uma festa de máscaras em uma mansão antiga e imponente, os convidados começaram a desaparecer um por um. Todos estavam se divertindo, até que perceberam que os desaparecidos não voltavam. Em pânico, os convidados começaram a procurar pelos amigos desaparecidos. A mansão, com seus corredores labirínticos e salas opulentas, escondia segredos sombrios. Alguns convidados encontraram passagens secretas que levavam a câmaras subterrâneas, onde rituais macabros haviam sido realizados séculos atrás. No final, a anfitriã revelou que a festa era um ritual de sacrifício para prolongar sua vida. Ela usava a energia vital dos convidados para manter sua juventude e poder. Aqueles que tentaram fugir foram capturados por sombras vivas, controladas pela anfitriã. No último momento,
a revelação surpreendente. Os convidados sacrificados voltariam à vida na próxima festa, perpetuando o ciclo sombrio. A mansão continuou a atrair novos convidados, e a anfitriã manteve seu segredo mortal. O manuscrito proibido. Carlos, um jovem escritor em busca de inspiração, encontrou um manuscrito antigo em uma biblioteca abandonada. Fascinado pelo texto, começou a lê-lo e logo percebeu que os eventos descritos nas páginas estavam se materializando em sua vida. O manuscrito descrevia tragédias, catástrofes e mortes que começavam a acontecer ao seu redor. Carlos descobriu que o autor original fez um pacto com forças sombrias para obter sucesso. Ao consultar especialistas em ocultismo, aprendeu que o manuscrito era uma armadilha. Qualquer um que o lesse estava destinado a cumprir o pacto. No final, Carlos percebeu que ao escrever seu próprio nome no manuscrito, ele se tornaria o próximo a cumprir o pacto. Sem escolha, ele completou a última página com seu nome, e imediatamente sentiu uma presença sombria tomando conta de sua vida. Carlos desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas o manuscrito, agora esperando por sua próxima vítima. O trem fantasma. Durante uma viagem de trem noturna, os passageiros começaram a desaparecer misteriosamente. Marcelo, um jovem curioso, percebeu que o trem estava preso em um loop temporal, e que os passageiros eram almas que reviviam suas mortes continuamente. Cada passagem pelo mesmo túnel os reiniciava, sempre voltando ao ponto de partida. Determinando a quebrar o ciclo, Marcelo investigou os vagões do trem, e descobriu que o condutor era uma alma condenada que havia feito um pacto sombrio para salvar sua própria vida. Para libertar as almas presas, Marcelo precisaria enfrentar o condutor e destruir o artefato amaldiçoado que controlava o trem. No final, Marcelo encontrou o artefato e o destruiu, libertando as almas presas. O trem desapareceu em uma explosão de luz, e Marcelo foi levado para outra dimensão, onde se tornou o novo guardião das almas, vagando eternamente pelos trilhos abandonados. A canção maldita. Uma antiga canção folclórica era conhecida por trazer azar a quem a ouvisse. Durante uma festa, um grupo de amigos decidiu tocar a música, acreditando que era apenas uma lenda. No entanto, após tocar a canção, eventos estranhos e mortais começaram a acontecer. Acidentes inexplicáveis e visões perturbadoras. A canção maldita. Uma antiga canção folclórica era conhecida por trazer azar a quem a ouvisse. Durante uma festa, um grupo de amigos decidiu tocar a música, acreditando que era apenas uma lenda. No entanto, após tocar a canção, eventos estranhos e mortais começaram a acontecer. Acidentes inexplicáveis e visões perturbadoras. O Jardim dos Segredos. Uma mansão isolada na floresta possuía um jardim exuberante e misterioso. Os protagonistas, Felipe e Clara, decidiram explorar o jardim e encontraram estátuas que pareciam estranhamente realistas. Descobriram que as estátuas eram pessoas petrificadas por uma antiga maldição. Ao tentar libertar as pessoas petrificadas, Felipe e Clara libertaram o jardineiro imortal que se alimentava do sofrimento das estátuas. O jardineiro, um ser sombrio e poderoso, os perseguiu pelo jardim, determinado a transformá-los em novas estátuas. No final, Felipe se sacrificou para selar o jardineiro novamente, e Clara fugiu, assombrada pelo sacrifício do amigo. O jardim permaneceu um lugar amaldiçoado, com novas estátuas aparecendo misteriosamente. A Livraria Encantada. Uma livraria que só aparecia à noite atraía os curiosos com seus livros raros e mágicos. Contudo, aqueles que pegavam um livro emprestado nunca mais eram vistos. Júlia, uma jovem apaixonada por livros, decidiu explorar a livraria e encontrou volumes que continham segredos de outras dimensões. Enquanto lia um dos livros, Júlia percebeu que estava sendo puxada para dentro das histórias.
Descobriu que a livraria era um portal para uma biblioteca interdimensional, onde as almas dos leitores ficavam presas como guardiões dos livros. No final, Júlia tentou escapar, mas acabou se tornando a nova guardiã da livraria. Sua tarefa era atrair novos leitores, mantendo o ciclo interminável de almas aprisionadas. A livraria continuou a aparecer à noite, esperando por sua próxima vítima. O espantalho do pântano. Na fazenda de Miguel, próxima a um pântano, havia um espantalho que parecia ganhar vida à noite. Os boatos sobre o espantalho se espalhavam pela vizinhança, mas Miguel sempre ignorava as histórias, até que começou a notar eventos estranhos. Animais desapareciam misteriosamente, e sons sinistros ecoavam pela propriedade durante a noite. Determinado a descobrir a verdade, Miguel decidiu vigiar o espantalho uma noite. Armado com uma lanterna e uma pá, ele se escondeu perto do campo, esperando o espantalho se mover. À meia-noite, viu algo que o deixou aterrorizado. O espantalho desceu de seu poste e começou a caminhar em direção ao pântano. Miguel seguiu o espantalho até uma clareira onde encontrou um antigo altar coberto de símbolos estranhos. De repente, o espantalho se virou e atacou Miguel. A luta foi intensa, e Miguel percebeu que o espantalho estava possuído pelo espírito de um antigo guardião do pântano, que protegia o local de intrusos. Durante a batalha, Miguel descobriu uma antiga espada enterrada perto do altar. Usando a espada, conseguiu ferir o espantalho e enfraquecer o espírito. No entanto, a vitória teve um custo alto. Ao tentar selar o espírito novamente, Miguel foi tomado por uma força sobrenatural. No final, Miguel se sacrificou para selar o espírito do espantalho, mas acabou se tornando o novo guardião do pântano. Preso para sempre, ele agora vigiava as terras, afastando qualquer um que tentasse se aproximar. A fazenda foi abandonada, e a história de Miguel se tornou uma lenda local, com poucos se atrevendo a chegar perto do pântano à noite.